Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje prossegue mais um dia dessa campanha maravilhosa, a campanha Deus, apressa-te pela tua misericórdia. Deus, apressa-te por tua misericórdia. Que Deus abençoe aqui seu irmão em Cristo, pastor Anderson Fernandes Marques, falando diretamente de Sorocaba, estado de São Paulo, e que Deus abençoe a todos. Deus abençoe também o nosso amigo pastor Nilson Pina e também a vida de sua esposa, irmã Cíntia Pina. Que Deus abençoe esse casal abençoado e também que Deus abençoe todos os nossos irmãos que seguem esse canal Vida Missionária. Já quero lembrar você que nos acompanha, deixe seu comentário que depois a gente vamos também entrar com nossos comentários após os seus. E nunca esqueça de compartilhar essa mensagem e dar um joinha, dar um like, né? Para que seja enaltecido cada vez mais o Deus que nós servimos. Tem uma palavra para o teu coração. A palavra que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 21, e o verso 15. A seguir, Bíblia Sagrada diz assim, 2 Samuel 21 e o verso 15. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos também dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaré, Oregim, o Belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes, e injuriava a Israel,
Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Eu leio o capítulo 22, 2 Samuel, verso 18, que diz assim: livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais forte do que eu. Glorioso Deus, bendito e eterno Pai que está no céu, é no nome do Senhor Jesus e na direção do Espírito Santo que meu Deus, eu peço a Ti, fala com o Teu povo, com essa humilde e simples, maravilhosa palavra que eu creio, meu Deus, que entra no coração da humanidade para trabalhar na vida da humanidade através do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos revela no livro de 2 Samuel, você vê que Davi, ele já vinha de uma vida abalada, porém uma fé não abalada, porque a Bíblia relata que Davi, no próprio livro de 2 Samuel, primeiro o exército de Davi, ele vence a Abisalão. Abisalão, ele fica suspenso numa árvore e Joabe mata-o. Depois Davi, sabendo da morte de Abisalão, ele chora amargamente. Depois a Bíblia fala que a palavra de Deus relata que logo em seguida houve fome em Israel e a sua casa. Depois, em seguida, houve essas 4 guerras contra os filisteus. E eu não sei, meus irmãos, que eu acredito que vocês observaram aqui. Quero frisar que eu não estou lembrado, mas está aqui na Bíblia. Houve aqui nessas passagens até um Golias também. E vocês viram que tinha um gigante aqui que ele tinha 6 dedos em cada mão. E a Bíblia ressalta que tinha uma coisa com esse povo gigante. Parece que eles queriam que Davi morresse pela mão de um gigante, né? Porque Davi, ele acabou com a raça de um gigante há alguns anos atrás, por esta passagem, biblicamente falando. E então observa que aqui nessas 4 guerras, houve vários gigantes, mas a Bíblia relata que todos eles foram vencidos e derrotados. Todos os gigantes que apareceram nessas pelejas, que vieram contra Davi e os seus homens, eles foram derrotados. E inclusive o capítulo 21 e o verso 16 de 2 Samuel, a Bíblia fala que Benob,
Ele percebeu que Davi estava cansado na guerra, e esse Isbi-Benob era dos filhos também do gigante. E o peso da lança tinha 300 ciclos de cobre, que cingiu uma espada nova. Esse também tentou ferir Davi, ou seja, eu imagino ele falando assim: agora eu arrebento com esse israelita, com esse homem, eu acabo com a vida dele, eu acabo com a lâmpada de Israel. Porque a Bíblia fala, aqui a Bíblia compara Davi no capítulo 21, verso 17, a Bíblia compara Davi como a lâmpada. Observe que nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então Davi foi um dos escolhidos para que através dele fossem dadas à luz as promessas de Deus. Se Davi morresse em batalha, essa luz se apagaria. Ou seja, quando você é escolhido de Deus, quando você é separado para fazer a vontade do Senhor de corpo, alma e espírito, queira ou não queira, irmão, queira ou não queira, você é uma espécie de luz. Você tem que produzir essa luz. Essa luz tem que estar acesa na tua vida. E se conseguirem te combater com o mal, te combater, ou seja, você cai na batalha, queira ou não queira, queira ou não queira, a luz se apaga naquele momento. A luz é apagada. Então Davi, eles tinham que cuidar de Davi. Davi queria guerrear, mas eles viram, não, o homem já está cansado, já guerreou bastante, agora, como diz, agora não tem mais por que trazer Davi na peleja. Até porque quando você entra pelo capítulo 23 de 2 Samuel, você vê que Davi já dá as últimas palavras, diz a Bíblia. Mas o que me destaca aqui, meus irmãos, é o agradecimento de Davi, quando ele começa o cântico de graça, cântico de Davi em ação de graça. É uma forma de agradecimento, né? Quando ele começa a louvar a 2 Samuel, capítulo 22, é um louvor, é um cântico, né? Quando ele começa a agradecer a Deus e reconhecer que Deus, esse Deus que nós servimos, livrou ele do possante inimigo. Ou seja, os homens eram terríveis para Davi, que era um grande guerreiro, um grande rei, nomeado em cima da própria ação do poder de Deus na vida dele. Um homem levantado desde quando a Bíblia relata, desde quando ele esteve cuidando dos animais do seu pai no campo. Davi feriu a ursa, Davi feriu um leão. Davi tinha história. Davi era um homem que deixou um legado para sempre. Vamos dizer assim, até os dias de hoje se prega falando dos feitos de Davi, do menino Davi, do rei Davi. Então aqui ele fala que os inimigos deles não era qualquer homem, não. A Bíblia fala que era um homem possante, inimigo forte, e quase que tirou a vida de Davi. E aqui Davi estava agradecendo a Deus. A Bíblia fala aqui no versículo 19, fala: encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Que lindo, né, irmãos? Eu confesso para os meus irmãos e peço até perdão, fico emocionado com essas palavras, porque a Bíblia é tão linda e maravilhosa. Você vê que, olha que revelação tremenda que tem aqui. Encontraram-me no dia da minha calamidade. Você já pensou, você está dentro de uma calamidade terrível, dentro de uma situação que faz você chorar, dentro de um problema
que faz a sua vida estar abalada, mas a sua fé não está abalada, né? Porém o Senhor se fez o meu esteio, né? E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque o Senhor tinha prazer em Davi. Quando o gigante levantou a lança, falou: agora ele cansou, agora eu acabo com ele. Deus colocou outro homem no meio do caminho e falou: não, você não vai acabar com o rei, não. Quem vai acabar contigo agora sou eu, né? E o verso 21 ele fala: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Ou seja, me faz lembrar, essa palavra me faz eu adentrar no coração de Davi, porque Davi outrora tinha cometido, ele fez toda a proeza, né? Davi, ele foi um ganhador de almas, foi um libertador de Israel, foi um nome proclamado através de muitas guerras, também caiu em pecado, mas tinha algo muito especial em Davi, irmão. Davi tinha um coração puro. Davi, quando ele descia na presença do Senhor para louvar, para agradecer a Deus, Davi se entregava de corpo, alma e espírito. E eu quero ressaltar aqui que Deus não aguenta, não suporta ver o cristão que se derrete na presença dele, que se entrega totalmente na presença dele. Eu convido você nessa mensagem a descer na presença do Senhor, a se humilhar com suas palavras, porque o Senhor, a Bíblia fala aqui, eu quero repetir isso, eu quero repetir essas palavras. No verso 20, né, 2 Samuel 22, o verso 20: e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Meu Deus, que lindo, né? E o verso 22: porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Isso aqui cria até uma confusão na mente de muitos, porque automaticamente lá atrás ele deu um grande vacilo, né? Criado uma grande situação, mas o nosso Deus, ele reconheceu que Davi realmente estava disposto a fazer a vontade dele de corpo, alma e espírito. Ele estava já tinha alcançado misericórdia, porque ainda ontem eu pregava essa mensagem no livro da primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1 e o verso 9, a Bíblia fala sobre quando você se humilha e desce, pede perdão e confessa as suas falhas, você entra num processo de purificação, irmão. Purificação. Então, a Bíblia fala aqui no 2 Samuel, capítulo 22 e o verso 21, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ou seja, quando o homem se justifica das suas falhas e começa a pedir a misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem poder suficiente para receber as suas palavras de humilhação e começar a entrar em um processo de purificação. Isso é a palavra. É a palavra, é a própria palavra. Davi estava reconhecendo o que Deus falou com ele, reconhecendo o que Deus falou, não, digo melhor, o que Deus fez com ele. A coisa mais linda do ser humano é o reconhecimento. Você não vê que até os dias de hoje algumas pessoas falam: quero fazer um culto, pastor, de agradecimento a Deus, porque o que Deus fez foi lindo na minha casa, o que Deus fez foi lindo na minha família. Olha lá
aquela passagem que eu acabei de lembrar aqui. Primeira epístola do apóstolo, primeira epístola universal do apóstolo João, e o capítulo 1 e o verso 9, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, olha que revelação maravilhosa. Às vezes a pessoa cai no pecado, às vezes uma pessoa, como Davi caiu no pecado, mas ele já confessou o pecado. Ele confessou o pecado. Sabe o que é confessar o pecado? É quando a pessoa chega e diante da congregação, diante dos pastores, diante de uma convenção geral, ele vai lá e se humilha, pede perdão chorando, pede perdão para o ministério, pede perdão para o pastor. Essa pessoa alcança graça e misericórdia. E muitas das vezes, irmão, eu estou chorando aqui, o pastor Nilson, me perdoe, os irmãos desse canal, porque muitas das vezes a gente que somos pastores, enfrentamos situações assim que tem pessoas que pedem o perdão, vai até a igreja, pede perdão, mas a igreja fica batendo, muitos batem na pessoa, e a pessoa não aguenta, não suporta o pastor, ora, para a pessoa aguentar e aconselha a igreja, mas estão batendo até aquela pessoa não aguentar ficar na presença do Senhor. A igreja precisa um despertamento espiritual, porque quando a pessoa se ligou a Deus depois de qualquer situação, pastor Anso não está insinuando ninguém aqui a pecar e pedir perdão, Eu estou falando de uma situação que Davi entrou, mas ele pediu a misericórdia e o Senhor ouviu a palavra da boca dele, a palavra de situação dele. Então nós somos chamados para viver uma vida de se humilhar na presença de Deus, para que Deus venha ter de misericórdia, porque nenhum de nós somos melhor do que o outro, né? Quando você lê essa passagem de 2 Samuel, cria até uma confusão na mente de muitos, mas peraí, porque Davi não foi o homem que cometeu o erro, Davi não foi o homem que fez um pecado terrível. Quando você olha lá em 2 Samuel capítulo 12, você vê que Natã vai lá e o profeta repreende Davi, né? Mas Davi, ele, como diz, ele enfrentou problemas terríveis por causa da situação dele. Ele enfrentou problemas terríveis. Quando você olha na Bíblia, você vê que Deus foi lá e mandou o profeta lá, não, vai lá e repreende Davi. Depois, em seguida, o que aconteceu? Davi conquistou Rabá. Mas depois a Bíblia fala também que o pecado que Davi causou, ele entrou na casa dele através da própria linha de sangue dele, através de Aminon e Tamar, né? Depois a Bíblia fala que Abisalão mata Aminon. Olha a situação que o homem sofreu. Depois a Bíblia relata que Abisalão ele tenta conquistar Jerusalém. Ele sai, depois ele tenta conquistar Jerusalém. Abisalão faz rebelião a rebelião de Abisalão, e ele fez o próprio pai Davi fugir, fugir dele. Olha que situação que esse homem enfrentou, mas a Bíblia fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, irmãos. Quando ele começava a louvar, muitos esquecem que quando ele começava a louvar, começava a buscar, quando ele pegava a harpa, os espíritos iam embora, o mal ia embora, né? Você vê que
quando eu prego essa passagem que não me falha a memória lá no 2 Samuel 18, quando Abisalão fica suspenso numa árvore e Abisalão ele morre naquela situação através da mão de Joabe. Davi ele chora amargamente a morte do filho dele, né? Poderia falar assim, não, ele se levantou contra mim, bem feito contra ele. Davi chorou amargamente. Depois de tanta luta, Davi ele volta para Jerusalém. E depois a Bíblia fala de tanta situação que Davi enfrentou, mas Davi ele tinha um coração pronto para adorar a Deus e pedir perdão a Deus e pedir misericórdia do Senhor. Ele observa que Davi passou o livro de 2 Samuel, quando você entra ali para cá do capítulo 16, você vê os altos e baixos terríveis que Davi enfrentou, mas você não vê um Davi reclamando, um Davi murmurando. Você vê um Davi que logo que o profeta foi lá e botou o dedo na cara dele, corrigiu ele, revelou o pecado dele, ali ele já caiu por terra, prostrou, chorou, se humilhou, jejuou, pediu a direção de Deus. E Deus falou, não tem como, eu vou conjecturar aqui sem ferir o texto, né? Eu imagino Deus falando, não tem como não estar do lado de um homem desse. O homem tem um coração que me agrada, o homem tem uma vida que me agrada. Ele falhou, mas olha o que ele está fazendo para alcançar a misericórdia. Essa palavra, irmão, que Deus está me usando aqui nesta manhã, é uma palavra para nós tirar uma reflexão, que ainda há uma saída para Deus entrar com providência na minha casa, na sua casa, na minha vida e na sua vida. Seja lá qual for a situação, onde você estiver e você estiver ouvindo essa mensagem, que hoje é o quarto dia dessa campanha maravilhosa. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus tem projeto para coração que se humilha. Deus tem projeto para coração que desce. Deus tem projeto para vidas que desce na presença dele. Deus tem projeto para homens e mulheres que têm um coração que desce na presença, chorando, pedindo a misericórdia. A Bíblia diz que quando Natan chegou e falou com Davi, se um homem ele se apossar, ele tendo muito dinheiro, tendo muitas coisas, tendo vários animais no campo, e ele se apossar de um homem que tem só uma cordeirinha, Davi já se enfureceu e queria ir para cima. Aí Natan falou, porém esse homem é você. Deus nos mostrou tudo que você aprontou, rapaz, naquele mesmo momento. Sabe por que Deus, preste atenção nessa reflexão, sabe por quê? Deus, ele tinha um prazer imenso na vida de Davi, porque não sei se vocês lembram, mas por essa mensagem o Espírito Santo de Deus me fez lembrar aqui agora. Do mesmo jeito que Davi foi corrigido através do profeta Natan, o profeta Samuel foi corrigir Saul, e a Bíblia diz que Saul chegou até tocar no manto do profeta com uma espécie de ira, que chegou, se não me falha a memória, rasgar o manto do profeta, a capa do profeta. E o que aconteceu? O profeta falou assim como você tocou e rasgou esses panos, hoje rasga o reino da sua vida. Hoje você não é mais. Deus tirou naquele momento. E Davi não. Davi, quando ele foi repreendido pelas suas falhas, ele fez diferente. Ele não tocou em profeta, não tocou em Natan, não tocou. Ele fez diferente. Ele desceu, ele chorou, ele se humilhou, ele pediu a direção do Espírito de Deus. Ele não teve outra saída a não ser reconhecer o próprio erro e falar, não, é verdade, esse Deus é poderoso.
Esse Deus tem poder para fazer algo maravilhoso e se humilhou e chorou. Essa mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração é para dizer para você nesse momento, Deus tem um propósito contigo. Deus tem um mistério na sua vida. Deus tem algo especial na tua casa. Deus tem algo especial com essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Não fique assim. Não fique desse jeito. Não fique atormentado por espíritos contrários. Mas creia que Deus tem poder para agir e virar cativeiro através da sua humilhação, através da sua humildade, através do descer na presença do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Quando você parar para pensar, para analisar em tudo que Deus me usou nessa palavra, dê uma pesquisada lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 15, para você ver a diferença do homem que se humilha e do homem que não aceita a correção do Senhor. Deus está te chamando através do Espírito Santo para descer na casa do oleiro e aceitar o que o oleiro tem para fazer na tua vida. Quero relembrar você aqui nessa palavra. Eu, seu amigo em Cristo, pastor Anderson Fernandes Marques, nunca o pecado vai andar com a unção. Nunca o pecado vai fazer aliança com o Espírito Santo. Nunca o mal vai dar a mão para o bem. E nunca o bem vai dar a mão para o mal. Nunca, não existe isso. Nunca, olha só, a Bíblia fala lá, nós acabamos de meditar no livro de 2 Samuel. A Bíblia fala que Davi era uma espécie de luz. E se ele fosse morto, a luz de Israel se apagaria. É a palavra, não, é a palavra. Mas o que aconteceu? As trevas tentou apagar a luz. Muito pelo contrário, veio um homem e conseguiu enxergar a situação que Davi estava cansado na guerra. E esse homem apagou as trevas e a luz permaneceu de pé. O Espírito de Deus está mandando te dizer: deixa essa luz na sua vida acesa, não deixa ela apagar por nada. Vá para cima, vai para cima, persevere, chore, lute, batalhe, não olhe para a esquerda nem para a direita. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 45 e o verso 22, olhai para mim, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu vejo um Davi que tinha uma mentalidade, uma mente e um coração de corpo, alma e espírito cristocêntrica. A mentalidade de Davi era algo espiritual, embora, preste bastante atenção, embora, meus irmãos, no Velho Testamento, Jesus não tinha se manifestado em carne, em ossos, como nós estamos aqui nos dias de hoje, mas em espírito, o anjo do Senhor estava no Velho Testamento todinho, e o anjo do Senhor era o próprio Senhor Jesus. E eu fiz essa comparação porque, trazendo Davi para os dias de hoje, depois que Cristo passou pela terra, em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê que Davi tinha uma mente cristocêntrica, cheia de Deus.
Não deixa o inimigo atrapalhar essa unção, essa graça, essa luz que está na tua vida. Ainda há tempo de descer e o meu Deus entrar com providência e socorrer a tua casa, a tua morada, a tua vida, a tua família. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro a tua vitória, em nome de Jesus. Quero que você faça uma reflexão da mensagem de hoje. Quero que você pare para pensar como que Deus, como muitas das vezes alguém levanta com palavras e tenta trazer o teu passado, tenta caluniar, tenta fazer de tudo para você se entristecer através do teu passado, mas nós acabamos de meditar aqui, lá na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1 e o verso 9, o que a palavra falou? O que a palavra falou? A palavra falou desse jeito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Então, quando você confessa, você gera uma chave espiritual, você gera algo que mexe com a mão de Deus e só Deus pode purificar o homem. Então, quando você confessa, desce a purificação do céu na tua vida e não tem quem possa te acusar, te apontar, querer parar a sua vida espiritual. Segue em frente, meu irmão. Só não cometa mais o que você cometeu, porque Deus está pronto para te dar o livramento em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus cuidar de ti, cuidar da tua vida. Não abandone Cristo por nada. Persevere, que a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo. Até aqui foi o que Deus passou para mim nesta palavra. Reflita ela. Alimente a palavra que Deus colocou em nossos corações. Glorioso Deus, eu te agradeço, Senhor, por este momento especial, por essa palavra maravilhosa. Meu Deus, meu Pai, Pai querido, eu peço que o Espírito Santo vai de encontro às vidas, às famílias, os lares, que nós venhamos estar preparados, meu Deus, como Davi, que, meu Deus, o Senhor tanto era com esse homem que ele, já quase no final da vida dele, meu Deus, ainda em guerra, tentaram matar esse homem, mas o Senhor não deixou, meu Deus, isso acontecer. Davi terminou os seus dias, meu Deus. A tua palavra relata que ele terminou os seus dias, meu Deus, como diz, em paz no Senhor. Terminou os seus dias da forma como sempre eu mesmo preguei, meu Pai. O cristão, até para morrer, ele morre em paz. Sim, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor é o Deus de poder, é um Deus de graça. Meu Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Tua palavra diz, meu Deus, que Davi, ele reinou, meu Deus, sobre Israel 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos, meu Deus. Que maravilha, Pai. O homem que ficou
Meu Deus, um homem que ficou praticamente toda a sua vida, meu Deus, e fez de tudo para morrer na tua presença. Tua palavra que diz, meu Deus, lá no livro de 2 Reis, quando ele dá conselho a Salomão e morre. Tua palavra, meu Deus, diz: e foram os dias de Davi, reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. Pai, dá-nos força, Senhor, para andar na tua presença e abençoa todos esses, Pai querido, que estão longe, traga-os de volta, e os que estão dentro da casa do Senhor, anima-os, Senhor, anima-os. Não deixa o inimigo apartá-los da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, meu amigo, você cristão, você livre pensador, você que está parado, você que, quem sabe, desviou-se dos caminhos do Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Volte para a casa do Pai. Não olhe para nada, só olhe para Cristo. Eu creio que Ele cuida de ti. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe todos os meus amigos em Cristo. Que Deus abençoe o senhor e a senhora que nos acompanha através desse canal Vida Missionária. Que Deus abençoe o pastor Nilson Pina, irmã pastora Cintia Pina. Que Deus abençoe todos os meus irmãos e pastores também que participam desse canal, trazendo uma palavra maravilhosa. Eu tenho acompanhado vários deles. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Não esqueçam de dar o like, joinha, compartilhar essa mensagem, que é para exaltar não o canal, mas exaltar o Senhor dos senhores, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.